tarde. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 6, que tem como tema região Nordeste. Brasil. Regionalização. Vamos entender o que é regionalização. Vamos estudar o IBGE. Divide em micro-regiões que se individualiza por condições naturais antrópicas. Regionalizar é dividir macro-regiões que se divide por condições naturais, antropórica, cultura, religião, condições, fator econômico, socioeconômico, o IBGE, o IDH, tudo isso é uma forma de regionalizar. Em 1941, foi feita a primeira divisão regional do Brasil, sob a tutela do IBGE. O país foi dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e Sul. Em 1941, foi dividido dessa forma. Só pegar o laser aqui para ficar mais fácil ver. Em região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Leste e região Sul. Então, o Brasil foi dividido em 5 regiões, 1941. Essa é a regionalização de 1941. A divisão regional de 1969 levou em conta as novas descobertas do território em função do avanço tecnológico e também da mudança do país. No contante, a urbanização, a industrialização foi uma divisão de múltiplos aspectos, os naturais, social e econômico. Tudo isso é uma forma de regionalizar. Todos esses fatores contribuem para a regionalização. Regionalização de 1969. Como é que estava o país agora? Agora nós estávamos divididos em Norte, região Nordeste e região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. As 5 regiões que conhecemos hoje são praticamente as mesmas de 1969, com exceção de Tocantins, presente na região Norte, e a supressão da área da região Centro-Oeste. A regionalização de 1988, tínhamos o Norte, que abrangia um pouco mais aqui, ó, o Sudeste, Nordeste, a região Nordeste era um pouco mais abrangente também, Sudeste e Sul. Nenhuma divisão foi feita no Brasil, foi feita mais marcantes do que essas dos 3 complexos regionais, que identifica com bastante decisão o Brasil da Amazônia e sua intimidade com a natureza. O Brasil do Nordeste, com seus graves problemas sociais, o Brasil do Centro-Sul, dinâmico e forte na sua economia. Então, cada região tem um aspecto diferente. E aí nós temos a região Amazônia, já mudou um pouco aqui, né? Ela ficou maior. Aqui nós já temos uma divisão em 3 regiões. Região Nordeste, região Sul, Centro-Sul e a região Amazônia, que abrangeu quase a metade do país. A metade. Amazônia. Espaço gigantesco com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados ou 60% do país, mais a metade. Apenas 7% dos brasileiros vivem nessa imensidão de planícies, terras baixas, grandes extensões de rios navegáveis e grande potencial hidrelétrico já avaliado e parcialmente utilizado. O clima equatorial, quente e úmido, com a presença de exuberantes florestas amazônicas.
E a região Nordeste? O que traz a região Nordeste? Região com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo cerca de 18% do território nacional. Muito grande, né? População estimada em 30% de todos os brasileiros. É sem dúvida uma região problema, mas não devido à seca, como todo mundo acha, mas ocorre apenas apenas em uma das várias partes do território. O maior problema do Nordeste não é devido somente à seca, então, mas ela ocorre sim, ela tem uma grande abrangência na maioria da região Nordeste há aspecto seco, mas esse não é o único, não é o principal problema que a região Nordeste atinge. A maior parte da população desse território nordestino concentra-se na faixa mais úmida, que é a zona da mata. Então, a maioria da população está concentrada aí na zona da mata. Onde o que se individualiza o Nordeste é o seu quadro social marcado pela pobreza e sua economia tradicional. Então, isso que é a parte marcante do Nordeste são as consequências, né, da baixa condição de vida e também a sua economia, aspecto mais tradicional, menos tecnológico. Seguindo as tradições. O Centro-Sul, com 2 milhões de quilômetros quadrados, apresenta cerca de 5% do território e quase 70% da população do país. Então, tem um grande número de habitantes nessa região. É uma região populosa, tá? Como eu falei, tem muita gente, população grande. E mais povoada do país, é a parte mais povoada do país. Já está dizendo que ela é populosa, então está dizendo que tem mais pessoas. Marcada por um grande dinamismo, bastante dinâmica nas atividades econômicas, possui o índice de DH desenvolvimento, que é o índice de desenvolvimento humano, é bem desenvolvido, então há condições de vida melhor nessa região. Em 1960, as regiões sul e sudeste somadas apresentavam 91% do valor da transformação industrial agropecuária do país. Em 1994, apresentava 78% do PIB nacional. Então, a região sul é um grande contribuinte para a economia do país. O PIB de São Paulo equivalia ao PIB de 21 estados da federação, formadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, São Paulo tinha um grande desenvolvimento industrial e econômico. Tem, na verdade. Aí nós temos os domínios morfoclimáticos do Brasil. Aqui, Amazônia, essa área verde. O domínio cerrado. Nós temos a vegetação aqui. Mares e morros, é esse verde aqui que vem o rio aqui, região sul. Caatinga. Araucária, já no sudeste. Pradarias aqui no pontinho, aqui na quantidade. E faixa de transição, que são áreas que estão em mudanças constantemente de suas características. Domínio morfológico climático e região natural. Característica comum são clima, vegetação, hidrografia, solo e relevo.
essas características em toda essa região tem um pouco de... tem algo comum, sempre vai ter algo comum. Aí nós temos a imagem do rio, domínio amazônico, ali do Amazônico, da Amazônia. É predominante de terras baixas numa grande área sedimentar. O clima regional dominante é equatorial, com temperaturas que equivalem de 5 graus Celsius a 27 graus, com pequena amplitude térmica e grande umidade pluvial acima de 1.800 milímetros anuais. Isso aqui é a quantidade de água por ano, tá? Quando fala pluviosidade pluvial, é a quantidade de água de chuva, é referente à chuva. Então, por ano, consegue acumular 1.800 milímetros de água. Os solos da Amazônia são, de uma maneira geral, arenosos, ácidos, pobres em nutrientes minerais devido à lixiviação. Então, não é um solo rico. Por isso que a maioria das brigas pela área amazônica é para a criação de gado, não para criar cultivo de vegetais. A floresta amazônica é conhecida pela sua biodiversidade. Tem várias espécies de vida, tanto de vegetal como animal. Os maiores problemas ambientais estão no desmatamento, que passam de 18% total. E cada dia que passa está aumentando. Até agora, na quarentena, nós tivemos um índice de aumento muito grande de desmatamento. Aí nós temos a foto da floresta. E aqui nós temos o domínio dos mares de morros ou Mata Atlântica. Esse domínio vai do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. É um relevo mais movimentado da porção oriental do país, presente em terrenos predominantes cristalinos de rochas magmáticas e metamórficas estáveis do período pré-cambriano. Os solos são originados de granito, não são de grandes fertilidades naturais. Essa mata é heterogênea e latifoliada, hidrófica, ocupava toda a fachada atlântica do país, mas a intensa ocupação humana e econômica desmatou mais de 90% do todo da vegetação. Então, a vegetação foi basicamente toda retirada. Os climas presentes são das variedades tropicais com chuva frontais e orográfica. Então, o clima ele é variado um pouquinho, de forma tropical. Aí nós temos a foto da mata. Domínio de araucárias, ocupando um trecho planáticos da bacia do Paraná, nos terrenos paleozoico, mesozoico, de arenitos e basaltos, com presenças maciças de longas manchas de férteis da terra roxa. Aqui nós já temos a região de terra fértil, terra roxa, a terra existe. O clima regional é mesotérmico, subtropical, com precipitação bastante regular no ano. Então nós temos um clima regular, tropical, subtropical. A vegetação florestal é caracterizada pela apresentação dominante de araucárias angustifólica e associada a ervas marches, imbuída a canela, essas ervas que utilizamos para chás. Essa vegetação foi praticamente exterminada em 96%, então nós temos a vegetação somente 4%. A hidrografia regional é constituída por rios de planalto com elevado potencial hidrelétrico, então aqui tem um grande passo para a economia. Aí nós temos a foto da mata, da vegetação. Domínio dos cerrados. É uma vegetação arbustiva extremada de um
extrato herbáceo e lhe confere rotulagem de pastos naturais para a ocupação da pecuária extensiva de bovinos de corte. Então, aqui nós temos a região que tem como característica a vegetação de pastos, tá? É um setor planático com formas tabulares de relevo identificados como chapada e chapadões, na forma de chapada. Seus solos são pobres de minerais disponíveis em matéria orgânica. O clima apresenta uma estação seca e outra chuvosa, verão e inverno somente. Essa região é importante divisor de águas nacionais. Há algumas décadas, essa região central do país vem se tornando palco de agriculturas mecanizadas comerciais de vultos. Então, essa área ela acaba, o Cerrado está passando a ser uma área de agricultores, de grandes produtores que trabalham de forma mecanizada e comercial, né? Aí nós temos a imagem do Cerrado. A Caatinga, uma região de depressão interplanática encavada no interior do Nordeste. Então, é uma região que existe no interior do Nordeste. Seu clima é semiárido, sem índice pluviométrico estão acima, o nível de chuva está acima de 250 milímetros por ano e abaixo de 750. Então, ele está entre 250 e 750 milímetros nível de água de chuva, que é pluvial, nível de chuva por ano. Tá? Os solos do sertão são rasos, com elevados teores de nutrientes e minerais e baixo teor de nutrientes orgânicos. Então, é um solo com mais minerais do que orgânico. Mais de 90% das áreas da Caatinga foram devastadas pela ação antropólica. A hidrografia apresenta muitos casos de rios intermitentes ou temporários, são os rios que secam. A vegetação é exofórica, adaptada à irregularidade pluvial de chuva, formada por cactos, são os cactéias, né, os cactos, bromélicas e o nível baixo de arbusto. Então, a vegetação da região Nordeste, ela é uma vegetação resistente ao sol, ao calor, à seca. Isso é a Caatinga, no Nordeste. Aí nós temos a imagem. Aí nós temos o domínio das padarias. Esse domínio ocupa as posições mais meridionais do país, em um local denominado de Campanha Gaúcha. Apresenta um relevo com colinas baixas bem amplas, conhecidas como coxilhas, coberta por uma vegetação herbácea de gramíneas que foram sendo trabalhadas pelas atividades da pecuária bovina e ovina e de lavouras mecanizadas de cereais, restando apenas 2% da vegetação original. Então a vegetação foi basicamente toda retirada. Seus solos são férteis com elevados teores de minerais e de componentes orgânicos. O clima é subtropical mesotérmico, com menor umidade quando comparado com o mesmo tipo de clima dos planaltos da Araucária. Então aqui nós temos um solo fértil e uma região
de Planaltos. Um clima comum. Região Nordeste, aqui nós temos. Região Nordeste é formada de 7 estados, tá? Ela ocupa 45% do país. Aqui nós temos o estado da região Nordeste: Amazônia, Pará, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Manaus, Belém, Rio Grande, Rio Branco, Amapá, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Região Nordeste, 9 estados. 9 estados. Aí nós temos Maranhão, com capital São Luís, Piauí, com capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Ocupa 18,2% do país. Aqui, gente, eu voltei porque aqui é a região norte. Eu falei a região nordeste, a região norte com 7 estados. Vamos lá para a região. Nós paramos na região. A região centro-oeste tem 3 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Capital de Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Goiás, Goiânia. Distrito Federal, Brasília. Região Sudeste. A região Sudeste possui 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Região Sudeste, temos Belo Horizonte como capital de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro. Região Sul. Região Sul nós temos 3 estados: Paraná com a capital Curitiba, Santa Catarina com a capital Florianópolis, Rio Grande do Sul com a capital Porto Alegre. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada. Esse é meu WhatsApp, vocês podem estar tirando dúvida, fazendo um questionamento e observações. E acesse o chat, que eu vou deixar as orientações das atividades no chat.